Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, mais um devocional. E hoje é muito especial porque a gente tá no fim de semana da Páscoa, um momento, né, um marco, um feriado muito significativo para nós cristãos, porque representa o dia e o momento da morte e ressurreição do nosso Jesus, o nosso Salvador. E eu queria, gravar no dia de hoje, esse sábado, porque o sábado, até mesmo nas escrituras, quando descreve, a sexta como sendo o dia da crucificação de Jesus, um dia muito desafiador, claro, com certeza, mas que marca a morte do nosso Jesus. O sábado, que a própria Bíblia não fala muito sobre isso, não diz muito o que aconteceu nesse sábado, e domingo, que é o domingo de ressurreição, onde marca exatamente o momento da ressurreição de Cristo. E o dia de hoje, o sábado, esse sábado talvez de silêncio, representa para mim um sábado onde eu fico pensando, o que os discípulos, o que Maria Madalena, o que todas essas pessoas estavam fazendo nesse dia. Como eles estavam, como estava o coração deles. Provavelmente eles estavam experimentando um sábado de silêncio. Eles tiveram a oportunidade de estar perto de Jesus todos aqueles dias, de andar com ele, de ouvir os ensinamentos, de ouvir o próprio Deus ali encarnado. Claro, ele prometeu que iria ressuscitar no terceiro dia, no domingo, no caso. Eles se deparam com um sábado de silêncio, um sábado de talvez ansiedade, de incertezas, que talvez eles duvidaram, eles perderam a fé, não sei. O que pode acontecer nesse sábado de silêncio, Eu queria, antes da gente entrar em alguns pontos, eu queria ler com vocês alguns versículos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do 44. Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Aqui eles estão falando da sexta-feira, dia da morte. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões, reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, contemplando estas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, a cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolvendo-o num lençol de linho, o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo, e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar os óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. A única informação que temos sobre esse sábado, essas mulheres em específico esperaram, Essas mulheres em específico, elas descansaram no sábado. E eu fico imaginando como você pode descansar em meio ao silêncio de Deus. Porque tempos antes, Jesus havia falado para eles: olha, vou morrer, mas no terceiro dia irei ressuscitar. E muitas vezes passamos por estações da nossa vida onde a gente tem uma visão, ou a gente espera algo do nosso futuro, talvez porque a palavra de Deus nos deu essa expectativa, enfim, e a gente se vê, talvez, no momento atual, entre uma estação e outra, entre o silêncio, no meio de uma estação de silêncio de Deus. Eu queria então trazer 3 pontos de ancoragem, eu posso pra gente ancorar o nosso coração em tempos de silêncio. Como representa o sábado do silêncio antes da ressurreição de Jesus? Para começar, a primeira ancoragem, eu acredito que seja: precisamos estar firmados na promessa. Em Lucas 18, ele fala assim: Jesus estava falando para os 12 discípulos e falava: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ou seja, gente, Jesus não mente, Deus não mente. Precisamos estar firmados em sua promessa, porque se ele fala, querido, vai se cumprir. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão,
e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Independente se entendemos ou não, o Senhor cumpre suas promessas. E a gente pode confiar. Independente se você já recebeu uma promessa, digamos, através de uma oração, através de um profeta ou algo do tipo, as promessas de Deus encontradas nesse livro, elas são reais e elas irão se cumprir, e elas já se cumpriram, se cumprirão e assim vai. Nós podemos nos firmar nessa promessa independente do que o nosso coração sente, porque muitas vezes o nosso coração sim vai estar incerto, vai estar duvidando das coisas e, eu posso olhar para o meu coração, eu não vou me firmar, a minha confiança não está nas incertezas que meu coração pode me dar, mas eu tenho que me firmar nas promessas que o Senhor depositou e já falou e já declarou em sua palavra. Próximo ponto de ancoragem, eu acredito que devemos estar firmados em seu tempo. Jesus foi muito específico quando falou no versículo que a gente acabou de ler, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas em muitas outras histórias da Bíblia, Deus não foi específico em relação ao tempo em si. Quantos dias? Quando iria acontecer, né? Algumas vezes sim, outras vezes não. Como foi o caso, por exemplo, da história de Lázaro, onde Lázaro chegou a falecer. Maria e Marta estavam assim, sim, Jesus, cadê Jesus? Se Jesus estivesse aqui, seu amigo não teria morrido. E Jesus aparece dias depois, Lázaro já estava morto, e foi lá e ressuscitou Lázaro. Jesus estava atrasado em relação a Lázaro? Jamais. Na verdade, Deus nunca está atrasado. Ele pode demorar de acordo com o nosso tempo, mas ele nunca se atrasa. Em Abacuque 2:3 fala assim, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Isso é tão profundo. O Senhor, ele não se atrasa. Ele tem um tempo determinado para tudo, né? E no exemplo de Jesus, ele não se atrasou. Ele morreu, ele prometeu o terceiro dia, ele prometeu que no terceiro dia ele ressuscitaria e assim aconteceu. Talvez na nossa vida a gente esteja achando Deus está atrasado, Deus esqueceu de mim, sendo que o Senhor, ele tem um tempo designado e determinado para tudo. E ele jamais se atrasa. O problema é que a gente muitas vezes está firmado no nosso próprio tempo e não no tempo de Deus. Nós não colocamos o tempo dele como um ponto de ancoragem na nossa vida. Nós colocamos o nosso tempo, a nossa vontade, o que imaginamos, o que queremos. Então, assim, se a gente levar isso em consideração, realmente, Deus vai estar atrasado, Deus vai estar errado, Deus vai estar tudo. Porque a gente se torna o Senhor da nossa própria vida, né? E não o Senhor, e não colocamos o Senhor no seu trono. Nós nos colocamos no trono. Nós colocamos as nossas vontades, o nosso tempo, o que a gente quer. Como meninos mimados mesmo. O Senhor, ele não se atrasa. E o terceiro ponto de ancoragem, eu acredito que devemos estar firmados na vida que ele nos deu, que nos prometeu e nos deu em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 15, 55 e 58 fala assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. A vida que o Senhor nos dá é uma vida que não é desse mundo. A promessa de uma vida eterna não para aqui nessa vida terrena, entende? E como isso impacta na nossa vida terrena, né? Acredito que quando a gente tem essa convicção e a gente sabe e está firmado na vida que Ele nos deu, que é uma vida eterna, eu acredito que vai impactar a forma que a gente vive aqui. Quando a gente tem uma convicção, uma ideia e nós mentalizamos a vida eterna, nós iremos viver a vida terrena de uma forma diferente. Talvez questionando o que pra gente é prioridade aqui, o que a gente tem feito, né, como prioridade, o que a gente tem priorizado. A gente vai se questionar por que certas coisas estão roubando a paz do nosso coração, sendo que a gente nem é daqui, sendo que não foi nem para esta vida que Jesus morreu por nós. E uma mentalidade de vida eterna vai fazer com que a gente viva, consequentemente, a vida terrena, não de uma forma inconsequente, mas com uma mentalidade diferente. A vida verdadeira está em Cristo. Se vivo minha vida terrena com a mentalidade da vida eterna, o que é daqui não vai sugar o que tem de eterno dentro
de mim. E eu acredito que, consequentemente, quando a gente tem essa mentalidade de vida eterna, a gente vai entender o silêncio de Deus como um momento para a gente descansar, como aquelas mulheres que a gente leu nas escrituras fizeram. E esse descanso me faz lembrar muito de quando Deus estava criando os céus e a terra, e a palavra fala que no sétimo dia ele descansou. Fala assim: no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Ele já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Como Cristo, né? Assim, eu acredito que esse silêncio do sábado representa exatamente o descanso do Senhor depois de realizar a sua obra, depois de realizar a grande obra da morte e ainda por via ressurreição de Cristo, onde todo o preço do pecado havia sido pago, onde o véu tinha sido rasgado em duas partes, representando que todos nós poderíamos ter acesso ao Pai, onde o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, havia completado, cumprido a lei, a obra tinha sido realizada. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse devocional tenha sido uma bênção pra você. Nem consegui, gente, orar no começo. Tô gravando aqui rapidinho, porque meu filho tá dormindo. Enfim, vamos orar agora pra finalizar, né? Amém. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos, de fazermos esse devocional juntos. Senhor Deus, obrigado pelo teu sacrifício, Jesus, pela tua ressurreição, pelo preço que foi pago ali na cruz. E já que estamos em ti, Jesus, podemos viver em comunhão com o Pai. Abençoa cada um que esteja assistindo esse vídeo, cada um dentro das suas casas, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente, por assistir. Até o próximo vídeo aqui no canal e tchau. Boa Páscoa pra vocês.